meditações em Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, como temos feito no período da noite, e no período da manhã temos exposto sequencialmente a carta de João, sua primeira epístola, e tem sido muito bom. Assim também tem sido muito proveitoso nós meditarmos neste primeiro livro da Bíblia, que é o livro do Gênesis. Então, portanto, meus queridos irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem a palavra de Deus em Gênesis capítulo de número 9. Gênesis capítulo de número 9. Nós faremos a leitura do verso 1 até o verso de número 17. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, fizéssemos a leitura e você mantivesse a sua Bíblia aberta, para nós irmos observando à medida que nós expomos o texto. Diz assim a palavra do Senhor, verso de número 1 do capítulo 9 de Gênesis. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, vocês não devem comer. Certamente requerirei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo animal o requerirei, bem como do ser humano. Sim, cada um requererei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vocês, e todos os seres vivos de todas as espécies. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens. Eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã, Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três são os filhos de Noé, e a partir deles se povoou toda a terra. Façamos a leitura da palavra, a oração diante da leitura da palavra do Senhor. Ó Deus, nós estamos diante da Tua palavra inspirada, inerrante, infalível, a Tua palavra que comunica a nossas mentes e ao nosso coração verdades eternas. Mas para isso rogamos o auxílio do Teu Santo Espírito. Sem Ele será impossível essa tarefa. Nós queremos sair daqui com a convicção de que o Senhor falou conosco, de que o Senhor impactou o nosso coração. Deus, dê graça a mim na função de expor a Tua palavra, que eu faça com isso com fidelidade, apesar de mim. Essa oração que fazemos em nome de Cristo. Amém. Queridos meus queridos irmãos, nós vamos tratar sobre um tema extremamente importante. Eu quero que essa mensagem, para você que sofre, seja um acalento, seja um conforto, seja um grande incentivo para o seu recomeço,
você que enfrenta alguma dificuldade. Em vários momentos das nossas vidas nós passamos por dificuldades, por coisas que nos machucam. Talvez uma reprovação talvez na sua escola, na sua faculdade, você reprovou em uma matéria, isso te deixou destruído, você ficou triste e perdeu às vezes até o propósito de continuar estudando. Às vezes uma demissão repentina no seu emprego, um trabalho que você tanto se esmerou, você tanto se entregou e de repente foi mandado embora, e aquilo ali te arrebentou. Você ficou machucado por dentro. Você construiu relacionamentos naquele emprego. Você tinha planos para o futuro com base naquele emprego. E de repente você foi demitido. Talvez um término de relacionamento, um namoro. Alguém que você amava muito e de repente esse relacionamento se desfez. E você entrou numa fossa, como diz. Você está extremamente entristecido. E há validade nisso. Talvez você tenha se esmerado muito para o vestibular, estudou muito e chegou na hora do vestibular, você não passou. Ou então um concurso público, que você estudou, você se esforçou, você perdeu alguns sábados que poderia estar se distraindo, se divertindo, mas você ficou em casa estudando e você não passou na prova. E isso te deixou completamente machucado. Você se vê no fundo do poço. Talvez a perda de alguém querido, um ente querido, uma pessoa muito próxima a você, que partiu e você está extremamente destruído por dentro. Talvez uma doença, você foi pego desprevenido e descobriu que tem uma doença muito severa. E você fala, puxa, como vai ser minha vida a partir de agora? Como eu vou recomeçar? Eu estou me sentindo debilitado por conta dessa doença. Talvez uma traição no seu casamento. Talvez o marido traiu a esposa ou vice-versa, e você não sabe como recomeçar. Você se encontra no fundo do poço. E essa mensagem, ela nos ensina como recomeçar a nossa vida. E a melhor maneira de recomeçarmos a nossa vida é com o auxílio do Senhor. Esse é o Senhor dos recomeços. Ele é especialista em dar recomeços aos seus filhos. Independente da situação, o Senhor sempre está com a mão estendida para nos levantar quando nós caímos, mesmo quando você está no fundo do poço. Por que esse tema cabe nessa mensagem, nesse texto que relata a história de Noé? Porque Noé está vivendo um recomeço. Os estudiosos do Antigo Testamento dizem que há uma semelhança muito clara entre Adão e Noé. A história de Adão e a história de Noé são muito semelhantes, e nós vamos ver que de fato são muito semelhantes. Noé é um tipo de Adão. Em que sentido? Na Gênesis 1, 2 e 3 nós vemos ali a criação de todas as coisas, e depois vemos a criação do homem. Percebemos que todo o cosmos estava em caos, e o Senhor trouxe ordem. Da mesma maneira, na história de Noé, nós vemos que realmente o cosmos estava virado de cabeça para baixo, e o Senhor traz ordem após o dilúvio. Nós vemos que tanto Adão quanto Noé, eles tiveram uma aliança com o Senhor. Ainda que o termo Berit, que significa aliança em hebraico, não esteja presente em Gênesis 1, 2 e 3, ali há um contrato. Não comerás do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certamente quando comer, morrerás. Mas você pode comer de qualquer fruto, de todas as árvores. Domine sobre todos os animais, sobre toda a criação. Nós percebemos que há uma similaridade entre Adão e Noé, porque há aliança com os dois. O Senhor estabelece aliança com os dois. Mas vemos também outra semelhança. Ambos são abençoados com a fecundidade. O Senhor diz, crescei e multiplicai, tanto para Adão quanto para Noé. Ambos também têm domínio sobre a criação. Acabamos de ler, vemos que o Senhor fala que entregou todos os animais nas mãos, os animais domésticos ou selvagens, nas mãos de Noé, para ele ter domínio sobre os animais. Da mesma forma nós vemos isso em Adão. Nós vemos também a ruína deles, nós não lemos, mas percebemos que
tanto um quanto o outro tiveram a sua queda por conta de uma planta. É interessante. Um por conta da árvore do conhecimento do bem e do mal, o outro por conta de uma vinha. Ambos, diante do seu pecado, ficaram nus, ou melhor, se perceberam nus, ou melhor ainda, não se perceberam nus, não perceberam que estavam de fato nus, tanto Adão quanto Noé. O Senhor está recomeçando a criação em Noé, Ele está dando um recomeço, não somente para Noé e sua família, mas para toda a criação. Por isso Ele é o Senhor do recomeço. De todo o recomeço, Ele sempre se mostra como o Senhor soberano dos recomeços. Vamos voltar os nossos olhos para o texto, após essa longa introdução. Diz assim o verso de número 1: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam fecundos e multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas suas mãos. É a terceira vez que o Senhor diz para os homens essas palavras: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Duas vezes ele fala no relato de Gênesis, nos primeiros 3 capítulos, e aqui ele está falando para os filhos de Noé: multipliquem-se. Todos os animais agora eles estarão sobre o poder de de Noé, o tipo de Adão Noé. Noé, ele tem o poder sobre a vida e a morte deles. E agora nós vamos perceber que eles vão ter a permissão do Senhor de se alimentar de animais. Veja os próximos versos, verso de número 3: tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. No antigo Oriente Próximo, a carne não era comum de fazer parte da culinária do antigo Oriente Próximo, mas nós vemos que o Senhor, Ele permite aqui: assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Carne, porém, com vida, isto é, com o seu sangue, vocês não devem comer. O que isso significa? O Senhor, Ele permite que nós tomemos todos os animais e nos alimentemos de todos os animais. Obviamente, mais para frente nós veremos que há uma distinção de animais puros e impuros, mas isso deixa mais para frente. Mas voltando aqui à nossa situação, nós podemos nos alimentar de todos os animais, obviamente com os devidos cuidados. Todavia, o Senhor coloca uma restrição aqui: não com vida, não com sangue. E alguns pensam: puxa, e aquela picanha, né, suculenta, o que eu vou fazer, né? Como que eu trato esse texto à luz da minha realidade? Na verdade, o que o Senhor está querendo dizer é que você não pode pegar o animal ainda estando vivo, o sangue pulsando, e se alimentar dele, como fazem os orientais. Nós não devemos fazer dessa forma. É instrução do Senhor. E Ele diz também que nós não devemos comer esse sangue. O entendimento dos antigos era o seguinte: quando nós abatemos um animal, nós primeiro devemos tirar o sangue dele. Isso tem duas implicações. Primeiro, entendendo que está devolvendo a vida daquele animal a Deus, portanto tratando aquele animal com dignidade. E em segundo, reconhecendo que o Senhor permitiu que aquele animal fosse morto para alimento. Eu tenho uma grande dificuldade com caça esportiva, tenho uma grande dificuldade, demonstra às vezes crueldade com uma camuflagem de esporte, mas isso aqui é uma opinião pessoal, não leve em consideração, ou leve, melhor dizendo. Continuando o verso de número 5, diz assim: certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo animal o requererei, bem como do ser humano, sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Primeiramente, o Senhor está falando que Ele exigirá prestação de contas da parte da humanidade. E aqui, nesse texto, nós temos o embasamento bíblico que o Senhor, Ele não permite a pena de morte, Ele ordena a pena de morte. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: ó, eu trouxe dilúvio, eu matei todos eles com o dilúvio, eu trouxe juízo sobre toda a humanidade má, perversa, agora é com vocês. Se alguém matar, ele deve pagar com a própria vida. Meus irmãos, isso não é opinião própria, é a Bíblia que está falando. Ah, mas está só no Antigo Testamento. Não, a gente não vê em nenhum momento a revogação disso. Chega no Novo Testamento, no capítulo 13 de Romanos, Paulo vai falar que é função do Estado
ter a espada em suas mãos e distribuir juízo sobre os malfeitores. Um professor nosso do seminário, ele diz assim: a única maneira de refrear a malignidade do homem é por meio da pena de morte. Alguns dizem, mas eu não penso dessa forma. Eu compreendo que alguns não pensem dessa forma, mas aqueles que ficam com a Bíblia, eles pensam dessa forma. Eles entendem que a pena de morte, ela é ordenada pelo Senhor. Nós temos visto crimes extremamente bárbaros. Recentemente nós vimos no noticiário, um homem simplesmente tirou o revólver e matou um gari. Simplesmente fez isso. E certamente por ter bastante poder aquisitivo, ele não vai ficar muito tempo preso. É o que a gente vê nos noticiários. Nós vemos que um casal que matou a filha e a outra matou a enteada, já está solta fazendo compras lá na região de Santana, lá em São Paulo. Mataram e já estão livres. Pagaram um terço da pena. Meus irmãos, isso é multiplicação de injustiça. É certo que a nossa Constituição proíbe a pena de morte, infelizmente. Se estivéssemos debaixo de uma Constituição que fosse fundamentada em pressupostos cristãos, como é nos Estados Unidos da América, certamente nós teríamos pena de morte. Aí você vai falar, mas a nossa justiça é falha, o coração do homem é mau, vai ter injustiça o tempo todo. E nesse tempo não. Alguns versos anteriores nós vemos que o Senhor diz, o coração do homem é inclinado para o mal. E mesmo assim o Senhor fala, você que matar alguém, você pagará a essa vida com a própria vida. É o que o Senhor está dizendo. E você fala, puxa, como assim, né? Que isso parece crueldade. Justiça não é crueldade. Crueldade é você passar a mão na cabeça do malfeitor e ele continuar multiplicando iniquidade. Portanto, aqui há um embasamento da pena de morte. Infelizmente, nós não temos no Brasil, seria uma grande bênção para o Brasil se existisse a pena de morte, mas não há, infelizmente. Mas o Senhor, ele diz assim, o porquê a pena de morte ele institui. Ele institui a pena de morte porque o valor do homem está no fato de ele ter sido feito à imagem e semelhança de Deus, somente por isso. Independente se a pessoa ela é ímpia ou crente, ela ainda é feita à imagem de Deus. Ainda que corrompido pelo pecado, ainda é feita à imagem de Deus. Portanto, todas as pessoas são feitas à imagem de Deus. Não é porque o fulano ele tem uma preferência sexual que é pecado, diferente do comum, que não é a imagem de Deus. Isso deve fazer que olhemos para essas pessoas com misericórdia, enxergando elas como o Senhor enxerga, pessoas criadas à imagem de Deus, foram desconfigurados pelo pecado, mas ainda são feitas à imagem e semelhança de Deus. Nisto consiste a dignidade do homem. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus, e o Senhor estabelece a pena de morte só por esse simples fato, que é maravilhoso. Todos nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Mas o texto ele corre um pouquinho mais. Diz assim no verso de número 7, mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra, multipliquem-se sobre ela. E aqui alguns dizem que é a instrução somente para todos os outros animais, porque quando nós vemos no capítulo 1 e 2 ali em Gênesis, a recomendação é que todos os animais marinhos eles se multiplicassem. Agora são os animais terrestres, multipliquem-se, encham terra. Perceba que o Senhor está fazendo, ele está dando um recomeço, ele está dando normas, ele está falando, antigamente não havia quem punia, eu trouxe juízo, eu trouxe dilúvio, agora é com vocês, há uma lei para vocês seguirem, eu estou trazendo um recomeço sobre toda essa terra, é a partir da descendência de Noé que vai dar um início a uma nova humanidade. Isso mostra-nos que o texto fala sobre recomeço. Agora, tratando em particular, meu querido irmão, minha querida irmã, nós podemos aprender que o Senhor restaura o nosso propósito pela sua palavra. Deus ele renovou o propósito de Noé. Ele tinha que encher a terra, ele tinha que respeitar a vida e ele tinha que viver sob a bênção de Deus. Isso é um recomeço para a vida de Noé e sua família. E para nós também somos restaurados pela palavra do Senhor. O nosso propósito é restaurado pela palavra do Senhor. Você que ficou abatido diante dessas situações que eu expus, ou outras que eu ainda não expus, e você se sente triste, até um pouco sem direção sobre o que fazer, aqui é uma lição para nós. Diante de um recomeço, confie na palavra do Senhor. Não busque conselhos de ímpios, não busque conselhos de pseudo-especialistas,
Não procure na palavra do Senhor, porque ela é a fonte segura de um recomeço. Não confie em si mesmo, não confie na sua capacidade, ou ainda, não confie no tempo. Há uma frase interessante, que o tempo ele cura todos os males. É mentira isso, não é o tempo que cura. Tente deixar uma ferida aberta, sem o devido tratamento, exposto a insetos, para ver se vai cicatrizar. Não vai, o tempo não vai trazer a cicatrização. Mas quando você cuida desse ferimento, certamente haverá cicatrização. Da mesma forma é a nossa alma, da mesma forma somos nós. Para um recomeço nós precisamos da palavra do Senhor para cuidar das feridas da nossa alma. Não deixar exposto pensando que o tempo dará conta. Não, de forma nenhuma. Confie na palavra do Senhor. O Senhor, Ele renova o propósito em nossa vida pela palavra do seu poder. Alguns um pouco frios diante de uma situação que você esteja sofrendo, simplesmente às vezes dá um tapinha nas tuas costas e fala assim: confia em Deus que tudo vai dar certo. Eu acho esses tipos de jargões completamente destituídos de misericórdia, de graça, completamente destituídos de verdade. A gente não faz isso. Bate nas costas e fala: fique em paz, confie em Deus, vai dar tudo certo. A gente não fala isso. Pelo menos aqueles que têm a palavra de Deus como regra de fé e prática. Mas nós falamos: confia no Senhor, naquilo que Ele promete em sua palavra. Sim, aí Ele pode trazer restauração para a sua vida, na palavra do Senhor. Uma vez um professor estava nos ensinando através de uma analogia o que é a fé. E recentemente alguns irmãos estavam perguntando: o que é a fé? A fé não é, vamos utilizar uma ilustração, não é simplesmente você pegar uma corda, e isso é a fé, e jogar em algum lugar qualquer, e pensar que isso vai te dar forças para subir, para sair do fundo do poço. Fé é você lançar essa corda sobre um alicerce seguro, que é a palavra de Deus. Se o Senhor prometeu, Ele cumpre. Esse é o alicerce perfeito, esse é o alicerce seguro, a palavra de Deus. Então quando você estiver sofrendo, ocupe a sua mente com a palavra de Deus. Se você estiver sofrendo, leia Salmos. Salmos, alguns teólogos dizem que é a anatomia da alma. Os salmistas, ao escreverem, muitos deles estão sofrendo, e eles colocam ali nos pergaminhos ao seu coração e a sua confiança no Senhor. Se você estiver sofrendo, leia Salmos, leia 1, leia 2, leia 3, esse aqui eu não entendi direito, pula 4, 5, leia. Às vezes você está no quarto chorando sozinho, pega a sua Bíblia e começa a ler Salmos, até dá sono, aí você chora e dorme daquela forma mesmo. Faz isso, experimenta fazer isso, para ver como você não acordará renovado. Aí no outro dia você acordou triste ainda. Continue enchendo a sua mente da palavra de Deus. Cante louvores ao Senhor. Você que está se sentindo sozinho: eu estou me sentindo solitário. Lembre-se que o Senhor diz que estará conosco. A aliança que o Senhor faz conosco é uma aliança presencial. Jesus Cristo é chamado de Emanuel, o Deus conosco. Ele está conosco na nossa dor. Ele nos sustenta na adversidade. Ele está presente no momento de aflição. Esse é o nosso Deus. Não um Deus que simplesmente está distante. É um Deus de perto. É um Deus que se aproxima. É um Deus que sofreu o que sofremos, e muito mais ainda. Portanto, Ele se compadece de nós. Ele nos acolhe. Se você está sentindo insegurança diante das circunstâncias, lembre-se que o Senhor é refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Eu gosto muito desse salmo, porque quando nós estamos com algum sofrimento, nós precisamos de um lugar para se refugiar. Então você fique pensando: estou em perigo, eu preciso correr para o meu refúgio, para a minha fortaleza. Só que eu preciso, diante do perigo, correr ainda para chegar nessa fortaleza, nesse meu refúgio. Só que o salmo diz assim: ele é um refúgio, uma fortaleza presente no dia da angústia. Você não precisa ter ele, a fortaleza está ao seu redor.
Ele é o Deus contigo, Ele é o Deus conosco. Você não precisa sair correndo, preciso me refugiar agora, estou sofrendo. Ele está contigo na adversidade. A tentação, estou passando por tentações severas. Palavra de Deus, de novo, confie na palavra do Senhor. Como rebater as tentações? Enchendo a sua mente da palavra do Senhor, enchendo o seu coração da palavra do Senhor, para no dia mal você prevalecer sobre o dia mal. Diante das tentações, você triunfar sobre as tentações com o auxílio do Santo Espírito. Você que tem pensado em desistir, lembre-se que o Senhor Jesus, Ele não desistiu de você na cruz. Ele foi até o final, Ele derramou até a última gota lá na cruz do Calvário. Ele não desistiu de você. Portanto, não desista da sua vida, nem daquilo que você tem como plano colocado diante do Senhor. Continue confiando na palavra de Deus e caminhando. Queridos irmãos, eu gostaria de fazer um desafio a alguns crentes aqui. Alguns crentes estão passando por dificuldades. Outros passaram por dificuldades, fizeram prova de Deus, confiando na palavra de Deus. E hoje estão bem. Hoje estão vivendo uma vida mais confortável no Senhor. Você que já passou por uma dificuldade e com o auxílio da palavra do Senhor, você encontrou refúgio, você encontrou socorro. Eu gostaria que você levantasse uma das mãos, só uma das mãos, para você servir de testemunho para as pessoas que estão ao seu lado. Você que passou por alguma dificuldade em algum momento na vida e você se agarrou no Senhor, levante uma das mãos, só uma, para as outras pessoas verem e falar: puxa, eu vou fazer prova desse Senhor nesse momento de sofrimento. Louvado seja Deus. Há uma nuvem de testemunhas corroborando com aquilo que a palavra diz. Nós podemos fazer prova do Senhor. Confie na palavra do Senhor, se agarre ao Cristo, não largue de maneira alguma, que você vai sair certamente desse fundo do poço. Mas o texto continua dizendo assim, verso de número 8: Deus também disse a Noé e aos seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês, e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto aves, os animais domésticos, os animais selvagens, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Eu gostaria de observar nesses versos somente uma coisa. A palavra, porque você vê que o texto é bastante comprido, mas observe que ele fala: eu estabelecerei uma aliança. O texto hebraico, nós temos alguns modos no texto hebraico, e não cabe aqui eu ficar falando essas nuances do texto, mas essa palavra aqui, ela está em um modo que é extremamente valioso a gente compreender o que está escrito no original. Ele está falando assim: eu faço estabelecer a aliança. Isso aqui não é simplesmente eis que estabeleço a minha aliança. Eu faço estabelecer, eu garanto a aliança. Aliança, você sabe que é um acordo muito comum no Antigo Oriente. Era muito comum, era um pacto. Aliança também significa pacto. É um acordo entre duas partes. Elas se comprometem mutuamente de cumprir aquele compromisso. O Senhor está falando assim: eu que coloco a minha mão nas duas partes, eu que faço prevalecer, eu não vou depender da outra parte que é o homem, eu faço estabelecer a aliança, eu me comprometo na manutenção do universo, eu sustentarei todas as coisas, não haverá outro dilúvio, não haverá, porque eu mesmo assim asseguro. Eu não estou dando a mão para Noé, eu estou falando que eu mesmo estabeleço. E aqui é interessante porque nós vemos a aliança presente no Éden, a aliança de obras. Nós vemos lá: não coma desse fruto, se comer certamente morrerás. O homem vai lá e quebra o pacto de obras. A partir desse momento o pecado entra, e aí tudo fica de cabeça para baixo. O Senhor, utilizando na mesma sequência, na sequência direta, ele estabelece a aliança de graça. Ele sabe que o homem, de forma alguma, o homem ele tem capacidade de cumprir a aliança. Portanto, ele age sempre com a graça. Primeiro ele estabelece a ação, o pacto de obras, um acordo entre ele e o homem que possuía livre-arbítrio. Não havia inclinação para o pecado no coração do homem. A partir disso é sempre aliança de graça. E essa palavrinha aqui é muito importante para a gente entender isso. Ele mesmo estabelece e ele assegura a aliança. Ele mesmo, sem participação da outra parte, cumprir com isso. É a mesma aliança de graça
lá no Éden. O próximo verso diz assim também: estabeleço a minha aliança com vocês, nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Ele mesmo está estabelecendo e garantindo a preservação. Essa aliança é conhecida dentro da teologia como aliança noética ou como aliança da preservação. O Senhor está falando: eu mesmo estabeleço que não haverá mais dilúvio. Eu estabeleço a manutenção dos seres vivos. Eu mesmo, Senhor. E aqui é uma lição importantíssima para nós acerca de recomeço. O Senhor, Ele garante a sua aliança pelo seu amor inabalável. Como eu disse no primeiro ponto, na primeira lição, todo recomeço necessita de um alicerce firme, seguro. Você, para sair do poço, você precisa lançar corda sobre um alicerce seguro, firme, que nós estipulamos com a palavra de Deus. Somente ela te dá sustentação. Fé não é jogar a corda para ver onde vai pegar sem saber onde que é. Isso não é fé, isso é fideísmo, é fé na fé. Fala: eu sei que eu vou jogar minha fé em algum lugar, e onde pegar, pegou. Alguns acreditam que é o universo. Eu coloco a minha fé no universo. Eu acho ridículo, desculpa para quem acredita assim. Colocar fé em astros e estrelas inanimados, que não tem pessoalidade, é completamente ridículo. Mas um Deus que se comunica conosco, um Deus que se faz carne e habita em nosso meio, sim, aí eu confio nele. Certamente confio nesse Deus pessoal, um Deus que se relaciona com aqueles que estão em aliança com Ele. Portanto, todo recomeço precisa de um alicerce para se apoiar. O de Noé e da criação é a aliança de Deus garantindo a preservação. E do crente? E do crente em nossos dias? Aquele que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Obviamente, do crente é a aliança de Deus firmada na cruz do Calvário. Tão certo como não haverá mais dilúvio, tão certo como não haverá mais dilúvio, o amor inabalável de Deus jamais nos abandonará. É nisso que está a nossa convicção. Para você sair do fundo do poço, você precisa ter a convicção de que o Senhor ama você. O Senhor ama você ao ponto de entregar Cristo Jesus para morrer em seu lugar e suportar o castigo que era para nós. Portanto, a primeira lição é: confie na palavra de Deus, confie na palavra do Senhor. Agora a segunda: descanse no amor de Deus, descanse na certeza que Ele te ama. Jeremias diz assim: com amor eterno me atraiu. O que é amor eterno? Amor eterno é um amor que não teve princípio, é eterno, não houve princípio e não haverá fim. Com amor eterno te atraí, não há princípio nem fim, não houve um momento quando o Senhor começou a te amar, e nem haverá um momento onde Ele deixará de te amar. Isso é maravilhoso. Não há nada que façamos que faça com que o Senhor nos ame menos. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então essa certeza tem que fazer parte do seu coração, não somente, o Senhor me ama, glória a Deus. É no seu coração, para você ter força para sair da situação de sofrimento que se encontra. A aflição só pode ser garantida de maneira que depositemos a confiança na palavra do Senhor e que descansemos em seu amor, quando nós temos convicção disso. Portanto, você pode ter perdido a pessoa querida, você pode ter perdido o emprego, você pode ter perdido a prova, um namorado, você pode ter perdido várias coisas e estar no momento de aflição, mas uma coisa você nunca vai perder: é o amor de Deus que está em Cristo Jesus. O texto conclui assim: Deus disse: este é o sinal da aliança que faço entre mim e vocês, entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porém, o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e você. Um sinal nas nuvens, que é um arco. Aqueles que conhecem a Bíblia sabem que ele está falando do arco-íris, que na verdade o arco-íris você sabe que não é um arco, não tem esse formato, ele é 360, é um círculo, por conta da refração e da reflexão da luz. Todavia, há algumas coisas para a gente pensar nesse texto aqui. Primeiramente, sinal é algo que aponta para algo, sinal sinaliza algo, tem um significado.
Por exemplo, a ceia do Senhor, quando tomamos a ceia do Senhor, tem um simbolismo extremamente profundo. Ali é a dramatização da morte de Cristo Jesus. Quando nós tomamos do pão e tomamos do cálice, nós estamos lembrando do corpo de Cristo. Não é isso? Estamos tanto tendo um momento de memorial, recordando-nos nisso, mas também alimentando a nossa fé, como dizia João Calvino. O momento da ceia é alimento da fé também. O batismo tem é um sinal também. A pessoa não simplesmente molha a cabeça. Pronto, molhei a cabeça. Tem um significado, tem um sinal. É um sinal, tem um significado mais profundo. É o sinal da aliança, é o sinal do compromisso, é o sinal visível diante dos nossos olhos, diante de algo espiritual que já ocorreu. Nós fomos admitidos na família da aliança. E dessa forma simboliza. Da mesma forma, o arco-íris. O arco-íris, alguns dizem que não existia porque ainda não havia chovido. Outros dizem que já havia chovido e o arco-íris já existia. Eu sou da seguinte opinião. Eu acredito que o arco-íris já existia. E acredito isso, e não há nenhum problema nisso, porque o Senhor ressignifica o arco-íris. Ele diz que o arco-íris ele serviria para sinalizar. Ele colocou um sentido naquilo que já existia, um sentido mais profundo. Vamos ver nos próximos versos qual sentido é esse. Quando eu trouxer as nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vocês e todos os seres vivos de todas as espécies, e as águas não mais tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. E o texto conclui assim: o arco estará nas nuvens. Eu verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. A palavra arco, meus irmãos, é a palavra da arma, arco. Era utilizada, a mesma palavra utilizada para aquela arma que tem uma flecha que atira. Todavia, alguns teólogos dizem a seguinte forma: o arco não está mais com a flecha apontada para nós, está com o arco geralmente está apontado para cima, sinalizando que na próxima vez, quando o Senhor derramar o seu dilúvio, ou melhor, o seu juízo será sobre ele mesmo. E é isso que acontece, não é? Cristo não vem, não se faz carne, não assume o nosso lugar, o juízo que era dos crentes, ele toma sobre si na cruz do Calvário. Não é isso que acontece? Ele toma sobre si a ira de Deus contra o pecado? Então o arco ele tem um simbolismo. Toda vez que o Senhor olha para o arco, ele se lembra. E novamente, a palavra lembrar não é que o Senhor ele esqueceu e ele vai buscar na memória dele. Lembrei, eu tinha feito uma aliança. Não é de forma nenhuma isso. A palavra lembrar, pelo menos nesses primeiros capítulos de Gênesis, tem a ideia de estabelecer o real propósito no momento certo. Então, como a gente pode entender isso? Todas as vezes que o arco-íris aparece, o Senhor olha para o arco-íris e ele está falando: eu os mantenho de acordo com a aliança que eu fiz com a humanidade e com a criação. Eu os mantenho, sempre os manterei conforme a minha promessa. Aqui é uma última lição para nós. O Senhor ele renova a nossa esperança pela cruz de Cristo. Todo recomeço nós vimos que precisa de um propósito, ele precisa de um alicerce, mas também precisa de uma esperança. De Noé, a esperança estava na aliança que Deus havia sinalizado com o arco. Certamente Noé olhava para o arco e lembrava, falava: o Senhor ele diz que toda vez que ele olhar para esse arco aqui, ele se lembrará da aliança. Noé, ele olhava para aquele sinal e falava: isso aqui pode me dar tranquilidade. O Senhor não vai trazer. Imagine que experiência extremamente traumática, ficar 370 dias dentro de um barco repleto de animais, e o mar tomado, você está diante de um oceano, a terra toda inundada. Imagine 370 dias nessa situação, a umidade, o frio, aqueles animais fazendo barulho. Imagine a família toda reunida ali, algumas reclamações entre eles, falam: quando vai acabar isso? Não aguento mais, 370 dias é demais.
a gente viaja 1-2 horas, a gente já está morrendo de cansaço. Imagina 370, sem poder sair e ver a luz do sol, sem poder pisar em terra firme. Que experiência extremamente traumática. Mas não é quando ele olhava para aquele arco, ele falava: eu posso ficar tranquilo, o Senhor me deu um recomeço. O Senhor deu um recomeço para minha família. Eu posso ficar com o coração sossegado. E para a gente? A gente pode olhar para o arco, a gente pode olhar para o arco-íris e lembrar que o Senhor vai preservar. Mas nós temos um sinal muito maior do que o arco-íris. E esse sinal é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo mostra-nos o amor de Deus por nós. Mais do que isso, mostra também a nossa perversidade. Mostra também o quão pecadores somos. Pois aquela cruz era para ser minha, era para ser sua. E o Senhor tomou aquela cruz. Ele assumiu o nosso castigo. Ele se fez maldição em nosso lugar. Aquele que não tinha pecado se fez maldito. Maldito é aquele que fica preso no madeiro. Ele se faz maldito para que fôssemos chamados de justiça de Deus, para que fôssemos justificados. Se você estiver enfrentando uma situação dolorosa, um recomeço difícil, olhe para a cruz. Olhe para a cruz de Cristo. Romanos 8, capítulo 32, diz um dos versos mais confortantes que há. Ele diz assim: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós todos, como não nos dará também com ele todas as coisas? O Senhor, Ele nos deu aquilo que Ele tinha de mais precioso. Eu gosto de utilizar a expressão que o céu faliu. O céu faliu, aquilo que havia de mais precioso o Pai entregou. Cristo Jesus foi entregue em nosso lugar. Nada pode se comparar à beleza e o valor do sangue de Cristo, nada. Muitas vezes nós cantamos: eu nunca saberei do preço dos meus pecados lá na cruz. É verdade que a gente sabe, é um alto preço, mas a gente não sabe dimensionar. A gente não tem como dimensionar esse sangue precioso derramado na cruz. É extremamente valioso. Quando a nossa esperança está em Cristo, nós conseguimos sair do fundo do poço. Então se recorde daquela ilustração. Para você sair do fundo do poço, você precisa da corda da fé. Essa corda, ela não é lançada em qualquer lugar, é lançada sobre um alicerce seguro. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá segurança para sair do fundo do poço. E esse firme alicerce nos dá fundamento para a gente subir. Só que simplesmente subir é difícil, porque a gente sobe com as nossas próprias forças. Aí é difícil, né? A gente está fraco, debilitado, a gente precisa de um auxílio. Por isso que vem o amor do Senhor nos sustentar e nos carregar para cima, diante da esperança que nos é proposta. Queridos irmãos, eu encerro a mensagem fazendo a menção somente ao Salmo 119, verso 71. O salmista diz algo extremamente profundo. Ele diz assim: foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Eu vou ler de novo. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. O sofrimento que você se encontra tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Te aproximar de Deus. Não é algo em vão. Você não está sofrendo em vão. É para você se aproximar mais do Senhor e parecer mais com Cristo diante das situações. Mas tem uma boa notícia para você. Está chegando um momento onde não vai existir mais recomeços. Na verdade, o último recomeço está diante de nós, está próximo, quando o Senhor voltar. Esse último recomeço se aproxima e nós estaremos em um lugar sem sofrimento. Um lugar onde não haverá mais dor, um lugar que não haverá mais túmulos, não haverá túmulos cavados ali, porque não haverá morte, não haverá choro, não haverá dor. Nesse lugar não haverá inimizades, não haverá relacionamentos quebrados. Nesse lugar, ele não haverá distâncias, estaremos todos próximos uns dos outros, não haverá mais saudade. Esse lugar é uma eterna festa, é uma eterna celebração. Esse lugar é um eterno casamento entre o cordeiro e a noiva. Este lugar é o descanso eterno de todos os santos. Haverá um momento onde não haverá mais necessidade de recomeços. É o último recomeço. E o último recomeço é o novo céu e a nova terra. Que o Senhor coloque em nosso coração esse olhar para a eternidade,
para que diante das situações, das adversidades que sofremos agora, elas não podem nem se comparar com a glória que há de se revelar. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Ó Deus, nós queremos te dar graças pela tua palavra e pelo relato de Noé e sua família, bem como todos os animais que saíram daquela arca. Nós vemos que o Senhor permitiu que eles experimentassem um recomeço. E aqui, Senhor, diante desse encerramento de culto, nós queremos colocar diante do Senhor a vida de todos os nossos irmãos que estão sofrendo nesse momento. Talvez o desemprego, talvez um divórcio, talvez uma desesperança no trabalho, na carreira, pessoas que estão entristecidas por rompimentos de relacionamentos, pessoas que perderam pessoas queridas. Ó Deus, nós rogamos que o Senhor direcione essas pessoas para o Senhor, acolha estas pessoas em Ti, para que elas encontrem um renovo no Senhor, uma restauração no Senhor, e elas possam dar testemunho de que o Senhor os sustentou no momento mais difícil da vida delas, e esse sofrimento sirva de testemunho para outras pessoas, que no futuro se encontrem com elas, e elas vão poder dizer: foi bom que o Senhor me fez passar por tribulações e aflições, pois Ele me mostrou os teus estatutos, os teus mandamentos, e eu amei a sua palavra. Ele feriu meu coração, e por isso eu amei a Ele. Faça isso, Senhor, nós rogamos, em nome de Cristo. Amém.